Esses tempos eu tava pensando em como ganhar uma graninha pra complementar meu salário de professora. Até que um amigo me ofereceu um extra como corretora de redações. A experiência tá sendo ótima. Mais dinheiro no bolso e muito aprendizado sobre a avaliação de produções textuais. Eu, particularmente, trabalho com uma visão socio-interacionista, que considera que a língua se dá em meio às práticas sociais, é utilizada por um falante real e é um objeto em constante mudança. A partir disso, na hora de corrigir uma produção escrita, é importante levar em conta alguns fatores como público-alvo, propósito do texto, gênero e modalidade em que será veiculado. A correção não deve ser apenas avaliativa, mas também objetiva no intuito de desenvolver a capacidade de escrita dos alunos. Um dos grandes mitos relacionados à avaliação textual é o de considerar a escrita superior à fala. Na verdade, as duas modalidades têm seu papel e seus contextos de uso na sociedade. Devemos evitar também uma visão dicotômica, que coloque escrita e fala como campos opostos. Para isso, surge o conceito de contínuo tipológico, que trabalha justamente a relação entre esses dois campos. Pensando por meio do contínuo tipológico, existem gêneros constituídos apenas pela modalidade escrita, outros pela modalidade oral e ainda aqueles em que essas modalidades se entrecruzam. Os chats online são um exemplo desse entrecruzamento. Por mais que façam parte da modalidade escrita, eles apresentam muitas características da fala, como termos e a troca de turno entre interlocutores. Por falar em conversas online, meu amigo me mandou por e-mail uma lista de parâmetros, os descritores, que nos auxiliam a corrigir o texto de forma objetiva. Esses critérios de correção diferenciam um bom texto de uma produção superficial e podem ser divididos em 5 principais critérios. O critério da adequação ao tema analisa como o tema está sendo tratado em um texto, se houve profundidade ou se ocorreu um desvio do assunto. Já a adequação ao gênero é fundamental para a compreensão do texto e de seus objetivos. Por exemplo, um texto base para uma palestra deve ter as suas palavras e sentenças organizadas para uma apresentação desse tipo. A adequação linguística também é essencial. Usando o mesmo exemplo da palestra, é preciso que o texto base tenha uma linguagem adequada, tanto para o público-alvo quanto para o formato de uma palestra. Por fim, o critério da coesão indica se as ideias estão devidamente associadas, e a coerência avalia se os conhecimentos estão devidamente mobilizados na construção do sentido de um texto. Se tem uma coisa que eu percebi nesse tempo todo atuando como professora e corretora, foi que sempre devemos pensar no texto e em sua relação dialógica com o leitor. Afinal, é ele quem atribui o sentido totalizante àquelas palavras. Interessante, né? Procure pesquisar mais sobre a avaliação de produção textual. Bons estudos e até a próxima!